10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta vai rolar o Baile da Boa Idade a partir das 6 da noite no Clube Bela Vista, localizado no bairro de Água Fria. Os organizadores prometem uma noite regada de música boa para animar o fim de semana. Ingressos à venda na hora e local do evento. A exposição Futuramas, Tradição e Ruptura acontece nesta quinta, a partir das 7 da noite, no Centro Cultural Benfica, UFPE. A mostra representa a Universidade Federal de Pernambuco na programação da 17ª Semana Nacional de Museus e pretende provocar reflexão sobre os conceitos de tradição, repetição e ruptura. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Sou Inácio França, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar nossa página no Facebook, no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, ontem, em mais de 200 cidades brasileiras, estudantes, professores, militantes dos movimentos sociais foram para as ruas em defesa da educação pública e contra os cortes no orçamento tanto da educação básica quanto das universidades brasileiras. Essa foi a primeira vez em que no governo federal, no governo Bolsonaro, assim, não apenas militantes, mas estudantes e população de forma geral foi para a rua protestar contra uma medida do governo. Isso aconteceu simultaneamente a presença do ministro Abraham Weintraub, não sei se assim se pronuncia, no plenário da Câmara Federal, que foi resultado de uma derrota do governo que não conseguiu impedir a convocação compulsória dele, obrigatória dele, para se explicar no plenário da Câmara. As manifestações aconteceram simultaneamente à presença do ministro no plenário da Câmara. O Fora da Curva dessa quinta vem com uma pergunta, a partir de uma pergunta um pouco mais política, que é: a defesa da educação vai unir a oposição contra Bolsonaro? Mas, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é uma avaliação e uma previsão, a projeção das perspectivas para as próximas semanas e para os próximos meses. Estou aqui ao lado de Mariama Corrêa, também repórter da Marco Zero, que ontem acompanhou de perto, cobriu a manifestação aqui em Recife para as redes sociais da Marco Zero. Nossos convidados para debater sobre o tema de hoje são a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Maria José de Sena, que vem se notabilizando como uma liderança entre os reitores e reitores da região nesta questão, nesse momento de embate. Seja bem-vinda, professora Maria José. Muito obrigada pelo convite. E estamos também com Helena Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne os trabalhadores em educação básica. Não só professores, mas os trabalhadores de forma geral, servidores e tudo mais. Muito bom dia, Heleno. Bom dia, Inácio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fora da Curva. Bom, vamos começar, me perdoe, Helena, mas vou começar com a reitora Maria José. Fique à vontade. Antes de mais nada, quero agradecer a ambos a disponibilidade, a disposição, a boa vontade de estar aqui conosco no Fora da Curva. Professor Maria José, qual a sua avaliação sobre o que aconteceu ontem nas ruas do Brasil? Foi aquém ou além do esperado?
E quais serão os desdobramentos nesse embate com o Ministério da Educação? Bom dia, Inácio. Bom dia a toda a equipe aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Na realidade, Inácio, o que aconteceu ontem em mais de 240 cidades do país foi um grito de socorro mesmo. Mas não foram só das universidades. Esse grito não veio só das universidades, nem veio só da educação, nem veio só dos institutos, não veio. Esse grito veio da sociedade. Porque a pauta do dia não é só da educação, é preciso que a gente entenda isso, é preciso que a sociedade entenda que a pauta do dia hoje chama-se educação. Então, a educação é uma pauta da sociedade brasileira. Nós sabemos que todo e qualquer país que não investe maciçamente na educação, esse país não se desenvolve. A educação é o esteio, é o alicerce para o desenvolvimento de uma nação. Então, o que aconteceu ontem, eu creio, independe de partido, independe de cores, independe de ideologia. A pauta de ontem foi muito mais elevada do que qualquer isso que eu acabei de citar. Independe. Gente, a sociedade precisa se unir em prol, da educação, da sobrevivência da educação. E uma educação pública de qualidade. E a educação pública de qualidade, ela perpassa por vários fatores. A gente tem que levar em consideração que nós temos estruturas das escolas, do ensino básico e também de algumas universidades que precisam ser olhadas. Piso salarial dos professores, principalmente do ensino básico. Então, assim, a pauta é muito maior, do que isso que a gente está vendo. Então, é a educação. E isso não é só um problema das instituições, é um problema da sociedade. A sociedade precisa entender que hoje, se nós não reagirmos dizendo que isso não pode acontecer, que a educação não pode sofrer esse tipo de contingenciamento, porque vai faltar, não é amanhã não, Inácio, vai faltar hoje. Vai faltar hoje para a sociedade. Então, são filhos e filhas que vão ficar sem ter condições de estudar, porque você vai, se permanecer com se a conduta permanecer essa com relação às universidades, à educação, nós vamos ter, a gente pode até ter um ensino público mais fraco, faltando o alicerce para formar os nossos jovens, com qualidade, inserido no desenvolvimento do país. Porque é isso que a gente está... Hoje, o grito é para dizer assim, olha, não é isso que a educação está precisando. A educação está precisando de outro olhar. Então, esse grito de ontem nas ruas é para isso, é para que o governo entenda que perpassa ideologia, perpassa partidos, perpassa cores. É educação, é a base do desenvolvimento de uma nação. Isso é que a gente tem que deixar claro para a sociedade brasileira. Então, a nossa defesa é pela educação, que vai desde a creche até a pós-graduação. Isso é que sustenta o país, isso é que eleva o país, isso é que aumenta a PIB do país, isso é que dá emprego ao país, isso é que tira o país da faixa de miséria. É a educação, não tem outro caminho. Eu gostaria que alguém, se tivesse outro caminho, me dissesse, porque eu já tenho lido muito sobre a história e desenvolvimento de todos os países e não vejo outro caminho a não ser investir fortemente na educação. Agora, como a reitora estava falando sobre esse grito da educação que foi visto ontem, a gente estava acompanhando a cobertura lá durante o protesto, aqui no Recife, e o sentimento que ficou para a gente que estava ali naquela cobertura, para vocês que estavam acompanhando as manifestações, talvez tenha sido muito comum. Eu estava lendo também outros relatos de jornalistas em outras manifestações pelo país, de que foi um protesto diferente dos que a gente vinha observando, pela própria composição dos manifestantes, pelas pessoas que estavam lá. A gente viu muito estudante, muita gente que não estava em outras, não acompanhava outras manifestações, não necessariamente militantes de causas, de partidos. Eu queria perguntar para a Heleno se realmente foi observado, assim, se esse sentimento que a gente percebeu, isso realmente é real. Você entendeu, que vocês entenderam que havia realmente uma situação nova
É um novo momento? O que é que a gente pode esperar? A gente teve, ali em 2013, 14, manifestações também estudantis em torno do passe livre, que depois terminaram virando, né, sendo meio que torcidas ou dando vazão para movimentos políticos que terminaram em outros tipos de manifestações pelo país. O que é que a gente pode esperar a partir desse movimento de ontem? Mariana, primeiro citar que nós não temos nenhum problema com as causas, nem com os partidos. Todos têm que participar, até porque são dirigidos pelos partidos. O partido que ganhou a presidência da República está acabando com esse país. Então não tem nenhum problema de partidarizar o processo de luta e ter as causas sociais dentro desse processo de mobilização. Quando nós, da CNTE, pensamos o dia 15 de maio como Dia Nacional de Greve da Educação, a pauta é contra a reforma da Previdência, que ela destrói a Previdência Social, acaba com a Previdência Social desse país, com a Seguridade Social desse país. Nós temos uma categoria com 80% de professoras, de mulheres, e quem ingressou até 2003, vai se passar essas medidas, vai ter que trabalhar 10 anos a mais e receber menos quando se aposentar. Quem entrou depois de 2004 vai trabalhar 15 anos a mais e receber muito menos quando for se aposentar. Então, quando nós definimos essa data, foi naquele bojo da luta das centrais sindicais para chamar a greve geral da classe trabalhadora nesse país contra as medidas contra a Seguridade Social, contra a Previdência, contra a aposentadoria, que está tramitando no Congresso Nacional. Dentro desse percurso, dessa data marcada, vem o corte de recursos para a educação dentro de um orçamento já rebaixado. O movimento educacional brasileiro, básico, profissional e superior, a população em geral, como disse a reitora Maria José, estava devendo isso ao Brasil, ao povo brasileiro e à educação. Essa manifestação de ontem deveria ter acontecido naquele processo do impeachment da presidente Dilma, porque foi um golpe estabelecido ali para poder ter a emenda constitucional 95. E a emenda constitucional 95 foi um golpe grave na educação brasileira e nas políticas públicas desse país. O orçamento aprovado em 2018 para 2019 na educação brasileira é com base na 95. E ele reduziu valores desde 2016. Então nós fomos atacados brutalmente porque ela contrariou a lei do Plano Nacional de Educação que nós conquistamos com a ampla participação social. Foram milhões de pessoas fazendo a Conferência de Educação nas etapas municipais, estadual, distrital, nacional, produzindo um Plano Nacional de Educação que diz o seguinte: olha, até 2024 o investimento em educação tem que ser aumentado. O professor Gil Vicente, que é lá do Proifes, que tem um material bem interessante, mostra o gráfico. A perspectiva nossa com o PNE de investimento na educação, de crescimento para alcançar os 10% do PIB, e agora já a redução com a emenda 95. Então é importante que a população entenda, e esse espaço é para chamar a atenção, de que o orçamento de 2019, já aprovado em 2018, foi rebaixado. Sobre esse orçamento rebaixado, aí o governo joga 30% de desconto ainda, de tirada de dinheiro. Quer dizer, é um crime em cima de outro crime já cometido em 2016, né, o que traz prejuízos enormes na universidade, que já vem denunciando isso desde 2015, né, a falta de recursos, a falta de condições de atuar. O governo é mentiroso, né, porque ele vai para a população, esse ministro que a gente sabe nem pronunciar o nome dele, né, vai para a população dizer, olha, o aluno, um estudante universitário custa tanto, então com esse aluno, se eu tirar o dinheiro, eu vou botar 10 na creche. Mentiroso, falso. Né? Por quê? Porque o corte também veio para a educação básica. Ele está tirando os dois. Então, todo mundo. São mais de 2,4 bilhões que foi tirado da educação básica através do FNDE. Qual o impacto disso nos municípios? É dinheiro que vai faltar para a merenda escolar das nossas crianças e para o transporte escolar. E de ponta a ponta desse país, nós precisamos ainda, infelizmente, do transporte escolar, porque não temos escolas onde está o aluno para atender. Então, é ataque geral nesse processo. Por isso que é importante esse envolvimento, essa mobilização intensa, né, por esta pauta, agregando esse ataque. Por isso que nós da CNTE colocamos que foi muito importante o dia de ontem, mas o dia de ontem passou. Né? Segunda-feira temos a pauta de levar a calculadora da DIEESE para todos os locais de trabalho para calcular qual o prejuízo que eu vou ter se essa reforma da Previdência passar. O que significa isso? Nós somos uma categoria que tem professoras em grande número, mulheres. Um terço já sofre de doenças profissionais,
já são substituídos por outros contratos temporários para substituir quem está afastado da sala de aula. E se eu agrego 15 anos de trabalho a essa pessoa, o que vai acontecer? Não tem economia, vai adoecer mais. Eu vou ter que pagar quem está adoecido, porque o Estado tem a obrigação de pagar o salário, e vou ter que contratar outro para ficar no lugar. Então é falso, é mentiroso esse negócio que vai economizar em cima das nossas custas, das nossas costas. Então é importante que a população entenda isso. Então é mobilizar a partir do dia 20, para que a comunidade escolar da educação básica, que é o nosso foco, entenda o que significa essas mudanças na Previdência Social. Dia 31 de maio, pautamos um debate nos locais de trabalho sobre os cortes do investimento na educação e sobre a questão da aposentadoria. Do dia 2 ao dia 6 de junho, vamos vivenciar a Semana de Ação Mundial em Defesa da Educação, cujo foco aqui no Brasil é o Plano Nacional de Educação, e todas essas ações rumo a 14 de junho, greve geral da classe trabalhadora, porque é preciso a gente agregar essas pautas, né, e a pauta da educação não pode sair, né? Se o governo recuar essas duas medidas até lá, a greve pode ser suspensa. Se não recuar, temos que botar mais gente na rua ainda para poder dizer que nós não aceitamos, né, medidas absurdas desse tipo. Bom, eu ia perguntar para o Heleno a partir de agora e qual teria sido a avaliação que a CNTE, que é a Confederação Nacional, que mantém um diálogo permanente com todos os sindicatos estaduais e federações regionais, mas ele já me responde qual a partir de agora. Então, eu gostaria de perguntar para... Na verdade, eu vou... ela já deve ter recebido essa informação, a reitora Maria José. Ontem o ministro esteve em Brasília, esteve na Câmara Federal, falou um bocado de coisa, teve alguns momentos constrangedores, ele achou que podia ser irônico com os deputados no ambiente, na Casa Legislativa, e teve alguns momentos bem estranhos. Porém, o ministro esqueceu de contar um detalhe, que no Diário Oficial de hoje ia sair o ato, um decreto, uma portaria, na verdade, informando... Um decreto. Um decreto presencial, um decreto executivo, determinando que a escolha dos pró-reitores, pró-reitor de extensão, pró-reitor de pesquisa, pró-reitor administrativo, deixasse de ser uma prerrogativa do reitor ou da comunidade universitária e vai passar agora, Heleno, por Onyx Lorenzoni, passa pela Casa Civil. Na verdade, passa a ser tratado como mais um cargo comissionado do governo. É um retrocesso. Ele esqueceu esse detalhe, ele esqueceu de falar que no Diário Oficial de hoje ia sair isso. Os deputados federais devem estar muito felizes com essa omissão, com esse esquecimento. O governo está apostando, o ministro Abraham Weintraub está dobrando a aposta? Isso realmente nos pegou de surpresa, né? Todos os reitores do Brasil estão hoje com esse decreto, inclusive eu já passei para a minha Procuradoria-Geral, né, Federal da Universidade para ler esse decreto, para nos alicerçar com a parte jurídica, né? Mas o que ficou claro no decreto é sim, a partir do dia 25/6, toda e qualquer nomeação que nós formos fazer dentro da universidade, nós temos que mandar essa indicação, né? Ele primeiro vai recolher todos os CDs. Porque é preciso entender, sabe, Inácio, Heleno, Mariana e todos os que estão nos escutando, é preciso entender que na universidade, os cargos comissionados não são aqueles cargos comissionados políticos, né, que existem em outros setores, né, nas câmaras de deputados, nas assembleias, nas secretarias de Estado. Nas secretarias, não. O que nós temos na universidade são servidores da universidade, né, das universidades de modo geral, dos institutos, né, que são servidores de carreira, concursados, estão lá conosco. A pessoa que é escolhida para a pasta é uma pessoa que tem mérito para estar naquela pasta, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que a gente convida para ficar na pasta por mérito. Então, se você é uma pessoa que tem mérito na parte de administração pública, você vai para tal pasta. Você que já tem trabalho desenvolvido na universidade, na área de extensão universitária, você vai ser convidado para ficar como pró-reitor de extensão. Você que já tem uma vivência grande, né, de avaliação, de projetos pedagógicos, de cursos, né, de inovação, de ensino-aprendizagem, você pode ser convidado para ir ser um pró-reitor, uma pró-reitora de ensino. Então, isso não é uma coisa, porque a sociedade ainda não sabe isso. Aí, às vezes, diz assim, mas também é uma cabide de emprego, uma cabide de assessoria. Não, gente.
os cargos, os CDs, que são os cargos, que é o cargo que você exerce, isso está dentro da organização da universidade, está dentro do organograma da universidade. Então, o que é que acontece? A gente vai recolher tudo isso, né, das universidades, vai ficar com eles, e eles vão fazer essa... Pelo que eu entendi, pela leitura rápida que eu fiz, porque eu cheguei na universidade hoje 6h30 da manhã, mas também não parei até agora, né? Como fiquei ontem na rua com o pessoal, hoje tem uma pilha de coisa para adiantar, né? Então, não parei. Então, eu fiz uma leitura rápida, mas, por exemplo, se eu vou indicar o nosso assessor que está aqui, nosso assessor de comunicação social, o Bruno Oliveira, para assessor de comunicação social, o nome de Bruno tem que ir para a Casa Civil, vai ser avaliado, vai ser feita uma avaliação da vida pregressa, é o que está escrito lá, pregressa, né? É o que está, para saber se ele vai ser aprovado o nome dele e ele vai ser autorizado a ficar como assessor, por exemplo, de comunicação social. Porque não está só nos pró-reitores e pró-reitoras, não. Essa mudança vem também para os diretores, né? De departamentos, de centros, presidentes de comissão, de núcleo, enfim. Então, veja, você está... E outra coisa que é muito grave, que ninguém ainda está pensando, veja, se hoje, que eu também não sei, aí eu vou dizer para você confessar, porque eu não me aprofundei na leitura, por isso que eu pedi para o Procurador Federal da Universidade ler, porque eu não sei se de repente ele está dizendo assim, desmonta tudo e agora eu quero saber as indicações que já estão para poder ver se fica ou se muda. Não sei, isso eu realmente não sei. Mas vamos supor que não seja, né? Que eu acredito que não... Eu quero crer que não seja isso. Eu quero crer que não seja isso. Mas vamos supor, aí você tem uma eleição para reitor na universidade, né? E essa gestão precisa fazer a sua base, né? Precisa fazer a sua equipe. Aí você imagina, eu só fico imaginando isso. Esses nomes irem para Brasília e passar lá em Brasília 6 meses, 8 meses, 9 meses, não. As universidades vão parar, as instituições vão parar. Lembrando, né, que a Casa Civil que fica responsável por essa nomeação é a mesma que no dia 2, 3, 4 de janeiro exonerou todo mundo e ficou sem ninguém para fazer as novas nomeações. É a mesma instância. Então, existe uma preocupação dos reitores, minha gente, mas é uma preocupação institucional mesmo, porque nós precisamos fazer as universidades funcionarem. É isso, a nossa força de trabalho dentro das universidades é essa. A universidade tem que funcionar. Aí você já imaginou, o reitor é eleito, que também não sabe se vai ser empossado ou não, também tem isso também, né? Tem essa questão também, e não poder fazer a sua equipe para de imediato, depois da posse, ele começar a trabalhar. Então, essa é uma preocupação com a instituição. Eu, realmente, como gestora de uma instituição que tem uma comunidade de cerca de 21 mil pessoas, né, que tem que rodar o ensino, a extensão, a pesquisa, o administrativo, eu estou extremamente preocupada com a instituição em si. Porque parar a instituição 6 meses, 7 meses, um mês que for, já é um prejuízo tremendo, e a gente não sabe se recupera esse prejuízo. Isso está claro até agora, assim, a senhora falou que teve acesso a essa informação muito recente, né, mas está claro que tipo de critério vai basear essa escolha, essa análise do governo? Como eu te falei, eu li algumas coisas, assim, foi muito rápida a minha leitura, né, mas eu realmente não tenho esses critérios. Mas, Mariana, nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos no 5º mês do governo. Eu digo sempre, minha gente, a questão hoje não é o governo eleito. O governo foi eleito democraticamente. Não foi isso? Não é isso, gente? Foi eleito democraticamente. Acabou a eleição. Precisamos que o governo trabalhe. É só isso que nós pedimos. Isso. Precisamos. Nosso país está parado, gente, em todas as áreas. A gente não está enxergando avanços. Tudo de ruim está acontecendo, mais desempregos, né? Menos oportunidade, a economia do país caindo. Então, o que a gente quer é só que a equipe trabalhe. É só isso que a gente está pedindo. O país está pedindo assim, olha, trabalha. É só isso, gente, que a gente está pedindo. Parar de perseguição e de são coisas, estimular a violência, né? As coisas... está se perdendo tempo com coisas muito pequenas em relação ao tão grande que é as coisas que realmente merecem ser valorizadas em nosso país. Então, é isso que a gente pede, sabe? É por isso que eu digo, isso perpassa, gente, ideologia, perpassa partido. O que nós precisamos é que o país caminhe. Nosso país não está caminhando. Tá? As discussões estão parando em coisas muito pequenas em relação
Há tantas coisas grandes que a gente tem que parar, pensar e fazer esse país caminhar, fazer a economia voltar a crescer, dar mais empregos para as pessoas. É isso que a gente está precisando. A pobreza está aumentando e isso está afligindo a gente. Então, quando a gente vê que a universidade, que é uma saída, está também sendo quase que impossibilitada de continuar as suas ações, as suas atividades, isso nos apavora. Isso nos apavora. Nós fizemos, eu não sei se é uma pergunta, eu também, se você não mandar eu parar, eu também não vou parar, né? Meta bronca, reitora. Vamos embora. Porque eu quero, o que a sociedade precisa entender é que os gestores das universidades, assim como os gestores públicos, acredito que sejam, mas eu vou responder pelas universidades, e vou responder pela minha universidade, que é a universidade que eu estou fazendo gestão durante 8 anos, mas já estive na gestão durante mais 8 anterior como pró-reitora de ensino. E eu preciso que a sociedade entenda como funciona a universidade. Ontem, eu estava indo para a Transamérica participar de uma entrevista, e nós viemos de Uber, logicamente, eu e o Bruno, que é o nosso assessor, e o motorista disse assim pra gente, pois é, tem um protesto aí, não sei o quê, não sabia quem era a gente, logicamente, e disse, mas aí, esse negócio dos cortes na universidade, mas tem uma razão, né? Ele cortou 30%, porque era aquele 30% que os reitores gastavam sem prestar conta ao Estado. Então, pelo amor de Deus, sociedade pernambucana, a senhora sociedade... respondeu a ele, não? É claro que eu respondi à altura, né? Quer dizer, o Bruno está até rindo ali atrás, né? Teve que ouvir bastante. Então, assim, a senhora explicar como então, é isso que eu digo. Minha gente, vejam, nós somos auditados todos os dias. É impossível um gestor público investir ou gastar, vamos dizer assim, que agora o verbo da moda é gastar, né? Mas investir um centavo do orçamento público sem prestar conta. É impossível, isso não existe. Nós somos auditados, minha gente, pela Controladoria Geral da União, praticamente todos os meses. Nossa prestação de contas, ela é auditada pelo Tribunal de Contas da União. E eu quero dizer para vocês que qualquer dúvidas que esses órgãos de controle externo tiverem, eles vêm em cima da universidade. E aí eu quero dizer para vocês que, como Rural de Pernambuco, eu vou falar da Rural de Pernambuco, nós estamos lá, o 7º ano de contas avaliadas, nunca tivemos uma conta reprovada, muito pelo contrário, né? Só passamos por uma avaliação, porque nossas contas elas são tão precisas, mas tão responsáveis, que o Tribunal de Contas não perde tempo em vir para a universidade, nem para fazer uma verificação. E eu quero dizer também que a Rural de Pernambuco dentre as instituições públicas federais, públicas de ensino no Estado, o TCU ranqueou em primeiro lugar em gestão pública e governança. Gente, nós temos uma equipe que trabalha com muita responsabilidade. Nós temos uma equipe que tem compromisso e comprometimento com o recurso público. É a sociedade que paga, que investe nas nossas ações. É a sociedade que investe nos nossos salários, que paga o nosso salário. Nós temos um respeito a essa sociedade muito grande. Então, eu estou falando por mim, mas isso é o que acontece nas universidades, nas escolas públicas, nos institutos. Porque, minha gente, a sociedade precisa começar a acreditar nas instituições públicas desse país. E nós que fazemos educação, não tem que pairar nenhum tipo de dúvidas sobre a responsabilidade que nós temos com o recurso público. Então é isso que a sociedade precisa entender, como que funciona. Tudo é auditado, não tem essa possibilidade, entendeu, Inácio? É isso que eu gostaria que todo mundo entendesse. Espero que tenha entendido. Eu fiz um sinal aqui para que eu quero fazer uma pergunta para o Heleno antes de irmos para o intervalo, que na verdade é a mesma pergunta, eu vou... O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o presidente, o capitão Jair Bolsonaro, durante o processo eleitoral, uma das poucas frases que ele repetia as propostas em forma de frases prontas e frases feitas, uma delas era menos Brasília e mais Brasil. Me parece que o decreto publicado hoje é um inverso disso, quando ele remonta para que Brasília decida quem vai ser o assessor de imprensa da universidade, quem vai ser o diretor do departamento de zootecnia, quem vai ser o pró-reitor administrativo da universidade. Me parece que é mais Brasília e menos Brasil. Ele está dobrando a aposta? Acho que a sua leitura é correta, Inácio. Essa leitura é essa, né? Porque, como a professora Maria José falou, nós precisamos de um governo que, passadas as eleições e eleito democraticamente, cuide do Brasil. E isso não está acontecendo. Então, continua um processo de perseguição.
Você tem um presidente da República que coloca no seu tweet uma filmagem de uma aluna para uma aula de uma professora, e que depois essa aluna é secretária-geral do partido dele lá no estado, e ela matriculou na aula isolada só para poder fazer esse papel e aparecer e talvez ser candidata a vereadora ou a prefeita nas próximas eleições, não podemos parar, tem que parar com isso, né? Porque quando ele faz isso e quando seus parlamentares estimula que os alunos atuem contra os professores, aumenta o crime dentro das escolas, né? Além do massacre que tivemos na escola de Suzano, em São Paulo, nós tivemos um professor esfaqueado dentro da sala de aula, lá no Paraná. Outro coordenador pedagógico foi morto a tiros dentro da escola, por aluno da escola. Então, é um tipo de ação que estimula o processo da violência e não consegue fazer o governo como deve fazer. Todo esse trabalho que ele prometeu no programa de governo, né, Menos Brasília, Mais Brasil, passa para jogar a educação superior contra a educação básica, porque está inscrito no programa. É que a universidade tem muitos recursos, né, e como já temos um percentual bastante elevado de universidades privatizadas, das matrículas da educação superior privatizada, eles não aceitam de forma nenhuma aquilo que está no Plano Nacional de Educação, que foi feito nos anos do governo do presidente Lula, de ampliar as condições para que a universidade pudesse atuar, né, com o número de funcionários, com a equipe necessária, para aumentar as matrículas na universidade pública, que é necessário, que nós defendemos isso. Então eles querem colocar 100% da privatização na universidade, fazer esse ataque brutal à universidade, querer tirar o recurso da universidade para colocar na educação básica no discurso, porque na primeira medida cortou de todo mundo, então mente, né, o tempo todo. Então são ações, são políticas que batem com a sua leitura, quer dizer, é um discurso, uma frase de efeito, um processo durante a campanha que levou a eleger o presidente da República, mas na prática as medidas são tomadas no inverso disso. 2 ministros da Educação e 2 ministros preocupados em nos perseguir, em fazer o controle sobre as nossas ações e dizer que a gente, por isso que eu falei no início que tinha problema com o partido, porque é eles que dizem, né, queremos uma escola sem partido. Aí manda para as escolas uma carta onde bota o slogan da campanha do presidente. Né? Por mais que o ministro depois venha se desculpar, que retirou tudo mais, tirou para não ser punido, mas cometeu um ato de improbidade e de ideologizar a questão muito forte por conta deles. Pegar um presidente da República e dizer, eu não quero a juventude discutindo política, né? E os 3 filhos dele são parlamentares, quer dizer, é tudo, tem nada a ver com o que fala e o que diz, o que executa. Então é importante que a população entenda isso. Claro que estamos falando aqui para Pernambuco, né? Pernambuco fala para o mundo, e aqui em Pernambuco nós demos a resposta. Essa é outra disso, rádio que né? Pernambuco fala para o mundo. Mas independente da rádio, temos essa grandeza, né? Então é importante que a gente diga, aqui nós demos o recado, estamos falando aqui, vamos ter que fortalecer essa ação. Eu acho que o ato de ontem, né, nós assim representamos aí entidades de todo o Brasil, e ao iniciar esse debate tinha preocupações, o pessoal, a gente vai ganhar as ruas, o governador está muito alinhado com esse presidente, tem a medida provisória 873, que restringe o financiamento dos sindicatos. Então, aquele medo inicial de que fossem perseguidos também com essa perspectiva. E ontem conseguimos superar isso. Então, é superar esse medo, né, porque todos os estudiosos dizem, né, que o medo paralisa e acaba a perspectiva da gente lutar para a democracia. Então, é superar esse medo e continuar lutando, resistindo de todas as formas. Bom, o Fora da Curva vai agora para um rápido intervalo e já volta com o debate sobre se a defesa da educação vai unir o Brasil contra Bolsonaro. Aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta vai rolar o baile da Boa Idade a partir das 6 da noite no Clube Bela Vista, localizado no bairro de Água Fria. Os organizadores prometem uma noite regada de música boa para animar o fim de semana. Ingressos à venda na hora e local do evento. A exposição Futuramas, Tradição e Ruptura acontece nesta quinta, a partir das 7 da noite, no Centro Cultural Benfica, UFPE. A mostra representa a Universidade Federal de Pernambuco na programação da 17ª Semana Nacional de Museus e pretende provocar reflexão sobre os conceitos de tradição, repetição e ruptura. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural.
Filho, a mamãe precisa sair e o tio Marcelo vem ficar com você hoje, tá? Ei, amigão, lembra aquela bola que você tanto queria? Comprei especialmente pra você. Olha que legal, filho. Agora a mamãe precisa ir. Se comporte. Tio? Calma, amigão. Esse vai ser o nosso segredinho. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, os casos de abuso infantil aumentaram 83%. A maioria dos abusos são praticados por pessoas próximas da família e dentro da casa das vítimas. Crianças entre 1 e 5 anos são as mais vulneráveis. Chega. Ao primeiro indício de abuso ou violência sexual, denuncie. Disque 100. Não guarde esse segredo. Denuncie. 18 de maio, Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Disque 100. Proteja nossas crianças. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Esse spot foi realizado pelos alunos Amanda Raquel, Joyce Olimpo, Lorena de Carvalho, Lucas Rodrigues, Otávio Timóteo, William Souza e Pedro Caldas, do 4º período de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, com orientação das professoras Jaldiane Pereira e Ana Veloso, e supervisão técnica de Felipe Peixoto. Filho, a mamãe precisa sair e o tio Marcelo vem ficar com você hoje, tá? Ei, amigão, lembra aquela bola que você tanto queria? Comprei especialmente pra você. Olha que legal, filho. Agora a mamãe precisa ir. Se comporte. Tio? Calma, amigão. Esse vai ser o nosso segredinho. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, os casos de abuso infantil aumentaram 83%. A maioria dos abusos são praticados por pessoas próximas da família e dentro da casa das vítimas. Crianças entre 1 e 5 anos são as mais vulneráveis. Chega. Ao primeiro indício de abuso ou violência sexual, denuncie. Disque 100. Não guarde esse segredo. Denuncie. 18 de maio, Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Disque 100. Proteja nossas crianças. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje estamos fazendo aqui uma avaliação das manifestações de ontem e tentando fazer uma previsão dos desdobramentos dessa luta pela educação básica e pela educação universitária. Estamos discutindo isso aqui com o Heleno Araújo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e com a professora Maria José de Sena, que é reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, antes do programa, ontem e hoje, eu estava vendo perfis nas redes sociais de professores universitários. Não sei se exatamente da Rural, mas havia um professor de zootecnia que estava angustiado com a pesquisa que ele fazia em cima da nutrição animal. Os animais com quem ele estava alimentando a ração corriam o risco de ficar sem a ração. E se simplesmente soltar o bicho para comer o capim, acabou a pesquisa dele. Então, essa é uma realidade que me parece muito presente na vida das universidades nesse momento, né? Se colocou uma guilhotina em cima do pescoço de pesquisas, da rotina da universidade mesmo. Como é que está isso na prática, na Rural? Quais são os temores maiores dos professores da Rural hoje? Então, Inácio, isso deve ter sido nosso professor mesmo, porque ontem foi o tema da discussão nossa. Porque ontem a gente já sentou para ver o que é que a gente ia fazer com um pouco, né, do orçamento que a gente tem. Porque o que é que acontece? Foi aprovado lá atrás um orçamento para 12 meses. E nós fizemos na nossa programação financeira, orçamentária, de compras e de contratos, né, para 12 meses. Né? Então você chega no final do 4º mês do ano e você diz que você tem, a partir dali, menos 30% do que você
programou para o final do ano, não é 30%. Isso vai para 45%, 47%, 48%. Você entendeu? Então, essa coisa de 30% seria verdadeiro se fosse de janeiro a dezembro. Mas como se pega no quarto mês do ano, se potencializa esse percentual muito para cima, né? Para muito maior do que 30%. Então, o que acontece? Hoje, o que está acontecendo? No começo do ano, nós fazemos as nossas previsões, né? E a gente vai empenhando aquelas cotas para 3 meses, para 4 meses, e assim por diante. E ontem, a gente teve que... Veja, eu tenho cota de empenho, eu tenho na universidade hoje 1.700.000. Mas só a conta de energia que eu tenho que empenhar amanhã é 700.000. Então eu tenho que escolher. Ou eu pago a conta da energia, ou, por exemplo, compro ração para os animais. Que também foi um ponto ontem que a gente discutiu. Exatamente. Então hoje já está assim, porque o que eu tenho de cota de empenho, se o governo amanhã não soltar a cota de empenho para a gente empenhar o resto dos nossos contratos, a gente fica 2 meses e acabou. Precisamos das cotas agora, porque a cota de empenho que nós temos hoje para empenhar o nosso orçamento é 1.700.000. Porque o que ele fez? Para o primeiro semestre, ele liberou 40% da cota de empenho. E nós já empenhamos tudo por 3 meses, por 4 meses, né? Até o meio do ano. Então, tem alguns contratos que eu preciso empenhar, fazer reforço de empenho agora. E não tenho esse... Então, assim, ontem nós já estávamos trabalhando e preocupados realmente com a ração dos animais, né? Então, é bem simples. Não tem mágica. Os números estão aí. Não tem mágica, minha gente. Não tem como. Né? A gente tem que... A universidade, para funcionar, os contratos têm que estarem vigentes e a gente tem que pagar as empresas. Não é isso? Então, para você ter ideia, ontem, foram 112 pessoas que foram desligadas dos nossos contratos. E nós não vamos resolver o problema com 112 pessoas que a gente desligou dos contratos, nós desligamos dos contratos, que vai causar o impacto lá na frente, porque não fica só dentro da universidade, são famílias que não vão ter mais os seus salários para se manterem, né? Muitos só têm de salário aquele salário que recebia nas terceirizadas na nossa universidade. São salários que é salário mínimo, máximo salário mínimo e meio. Deve ser o pessoal, né? De limpeza, pessoal de segurança. Exatamente. Limpeza, ou segurança, seja, na verdade, recepção. É uma política que aumenta, né? A recessão, que aumenta o desemprego. Aumenta totalmente. Isso, o impacto disso, e você imagina esse impacto lá em Serra Talhada. Não, mas o impacto, isso ultrapassa os muros da universidade em vários aspectos. Ultrapassa quando a gente fala, por exemplo, que as universidades públicas nesse país, nesse estado, atinge, por exemplo, mais de 1,5 milhão de pessoas no seu projeto de extensão. As pesquisas que estão ali vinculadas com várias empresas públicas e privadas, conjuntamente fazendo pesquisa junto com a gente. Tudo isso. E o sonho das pessoas, o que é pior, o sonho das pessoas. Você vê, eu estou recebendo alunos chorando lá na reitoria. Como que a gente vai ficar, professora? A gente não vai mais se formar. Quer dizer, veja, nós estamos num momento onde as pessoas já estão adoecendo por conta dessas notícias. E a gente tem que ter todo um equilíbrio para conversar. Olha, a gente está aqui, a gente está conduzindo, vamos ter calma, né? E tudo mais. Então, assim, o impacto é muito maior do que só dizer assim, vai tirar 30% e hoje você não come o bombom, amanhã você come só a folha, amanhã... Não é isso não, gente. Isso é a realidade das 63 universidades federais hoje e de todos os institutos federais hoje. Nós não temos como avançar nas atividades das instituições, porque nós não temos orçamento para isso. Então, por mais esforço que nós estejamos fazendo em todas as universidades para cortar daqui, cortar dali, não vamos atingir os 30%, porque se fosse para hoje, se a Rural de Pernambuco ou qualquer outra universidade no país fosse atender os 30%, a gente estava fechado amanhã. Nós estamos fazendo um esforço para diminuir um pouco, para dizer assim, olha, nós fizemos o nosso esforço, foi até aqui, não podemos fazer mais do que isso. Então, assim, o impacto é muito maior do que está se falando. E há algum diálogo agendado com o ministro? Não? Pronto. Hoje, Inácio, nós estamos, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior, né, federais, e tem um horário com o ministro. Hoje. Então, está recebendo o pessoal pela primeira vez. Então, a gente está esperando o resultado dessa reunião para ver, né, se realmente começa
um diálogo entre as instituições e o Ministério da Educação. Agora a senhora falou que está se fazendo um esforço, porque senão encerrava hoje. Sim. E a senhora falou também aí dos valores que já estão empenhados. Eu queria saber se há uma previsão para até onde a universidade vai conseguir manter, né, enfim, os seus serviços. Quando é que a senhora também falou que 112 pessoas foram demitidas, então os impactos já estão sendo sentidos. A medida do ministro ontem provocou em Recife a demissão de 112. Não, isso eu estou falando na Rural de Pernambuco, viu, gente? Exatamente, é um caso específico. Falta as unidades, faltando os IFs e as outras universidades, e a Federal e a Univasf. Reitora, o que eu queria saber é, tem data, tem um prazo máximo? Até quando a Universidade Federal Rural de Pernambuco consegue manter... Se nada acontecer, Mariana, se nada acontecer, vamos até começo de setembro. Se nada acontecer para melhorar, para a gente ter realmente um posicionamento de que não vai ser 30, vai ser 10 e a gente vai ter 20 para ainda se organizar. E dizendo sempre, dizendo sim, esclarecendo que esse esforço que a gente está fazendo de cortes nos nossos contratos, nós não temos contratos com gordura para cortar. Não temos. Nossos contratos, eles são muito justos, assim, ó. Eles são muito... Se eu preciso de 3, eu só tenho 3. Se eu preciso de 4, só tenho 4. Porque a gente não tem orçamento mesmo para isso, não. Para fazer gracinha e contratar coisa que a gente não vai... Sempre no limite. Sempre no limite. Você falou 2016. Nós estamos sofrendo desde 2014. Desde 2014 que nosso orçamento vem diminuindo. Então, assim, a gente tem uma programação orçamentária dentro do que a gente precisa. Então, esse esforço que a gente está fazendo, gente, vai precarizar alguns serviços da instituição. Lógico que vai precarizar. E não vai atender o que ele quer. O que o governo quer, que é 30% a menos. Vocês entenderam? A gente não vai atender e ainda vai ter problemas na universidade de funcionamento. Helena está querendo falar ali. Inácio, Mariana, é importante que os ouvintes entendam, porque o governo utiliza dessa maldade para nos ameaçar, fazer ameaças, né? Porque você está tramitando a reforma da Previdência e quando a gente diz, olha, só vou resolver isso se passar a reforma da Previdência, né? Então ele anuncia cortes de 30% e depois anuncia que, olha, eu libero dinheiro se passar a reforma. Então é importante que a população entenda e reaja contra isso, porque é mentira. É mentira, né? Você escuta nas audiências públicas do Congresso Nacional, tem que fazer a reforma para gerar empregos, né? Eles fizeram a reforma trabalhista e aumentou o desemprego. Essas medidas não vão resolver. Aí as pessoas sempre perguntam, mas vocês só dizem que não resolve, e qual é a proposta? A gente tem outro caminho. Nós temos nesse país 5 pessoas, 5 brasileiros, 3 da 3 Capital, o sócio do Facebook e o dono do Banco Safra, que juntar a fortuna dos 5 é igual a metade da população brasileira. E não são dados de sindicalistas, são dados, né, de uma ONG que trabalha com esse tema. Então, ou a gente faz uma reforma tributária real nesse país, onde aumente o imposto sobre quem vive de renda, que boa parte aí dos ricos vive de renda, né, e diminui os impostos no consumo, que nós todos pagamos iguais, né, ou seja, nós pobres, classe média pobre, paga mais que os ricos. Então, você tem uma alternativa. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, apresentou uma proposta completa nesse sentido, né, que se contrapondo à reforma da Previdência e mostra, se for aplicada, vamos ter uma recuperação de recursos, ou uma arrecadação de recursos maior do que eles esperam em 10 anos economizar com a reforma da Previdência. Então, essa situação tem caminho para resolver. O problema é que o governo não tem interesse. É como eles dizem, fazer a reforma da Previdência é a coisa mais rápida, mais fácil. Né? Dito por ele, mais fácil para ele, mas nas costas da gente querer tirar e querer acabar com o nosso povo. Então, é importante que as pessoas entendam parece isso. Parece que é um compromisso assumido com os bancos, né? Exatamente. Porque os bancos querem se apropriar dessa poupança que é a Previdência Pública e levar para dentro do sistema financeiro privado a poupança, o dinheiro que você poupa quando você paga a Previdência, os bancos querem se apropriar desse dinheiro. E é importante que as pessoas vejam isso. Né? A reitora imagino que a reitora acabou de falar, olha, desde 2014 que os recursos para a universidade vêm diminuindo. Vamos pegar 2014 e vamos ver os lucros dos bancos de 2014 para cá. O ano passado foi 68% de lucros. Itaú e Bradesco, né, estourando. Quer dizer, coisa muito errada nesse país, você concentrando renda cada vez mais para os bancos, reduzindo os recursos da universidade que precisa fazer a profissionalização. E ano que vem tem campanha eleitoral de novo. Tem um detalhe. A gente vai ouvir o vereador e o prefeito. A educação vai ser prioridade do meu mandato. Né? Eu vou fazer pela educação. Só fala em educação na campanha política. Quando o danado assume, joga ao contrário.
O trilhão de dólares que eles deram de isenção às empresas que vão explorar o pré-sal, eles querem recuperar agora com a Previdência, né? Com a reforma da... Exatamente. Você vai pegar as empresas internacionais que vão aqui explorar o pré-sal, que esses recursos seria 30% de recursos para a educação, 25% para a saúde. Não vai ficar nesse total. Tem um montante aí? Tem estudos apontando que o ano passado foram 12 bilhões destinados, que está difícil de chegar para a gente. O ano que vem são 25 bilhões que foram destinados. Mas poderia ser maior. Mas o que eles fizeram? Repartir isso com o mundo, né? Com os países já desenvolvidos, com países que têm a sua política para o povo de lá, explorando a gente. Quer dizer, é isso que a gente quer alertar a população, de que essas manifestações de ontem, como foi dito aqui desde o começo, né, tem que ser de todo mundo, da população como um todo, né, porque é o conjunto como um todo, não pode ser uma coisa específica de quem é militante ou de quem está no sindical, mas a população precisa entender isso. Claro que é o nosso papel fazer essa formação, e que é difícil fazer porque também estamos sufocados, né, dentro do processo da escola, porque nos impõe bônus, meta, intensificação do trabalho, que tira o tempo que eles dizem que é para fazer política. Na verdade, não é fazer política, é cuidar da igualdade nesse país, que é um direito de cada um de nós. Mariama tem uma pergunta. Agora, eu queria voltar para a situação da Universidade Federal Rural de Pernambuco com a reitora, porque foi dito, acho que no começo desse processo, aliás, no começo dessa confusão também, né? Porque o Ministério da Educação primeiro falou de um corte de 30%, depois falou de... Primeiro de 20%. Primeiro de 20%, depois falou de 30%, e agora são cortes de 30% nas despesas discricionárias, né, que são de custeio, e também... Mas esses cortes, nessas despesas discricionárias, foi dito que na UFRPE eles atingem o valor para as bolsas e capacitações. Porque o que é que acontece? Nós temos aqueles programas, né, cujas bolsas vêm dos órgãos de fomento, como CAPES, CNPq, né, FACEP, mas tem algumas bolsas que são nossas. É do orçamento, é do custeio da universidade. Está então, dentro desse orçamento. Está dentro do orçamento, né? Então, e a capacitação também. Na rubrica de capacitações, tivemos o corte de 30%. E de bolsas, também tivemos o corte de 30%. Já se tem ideia de quantos estudantes são atingidos por isso? Não, primeiro estamos fazendo por etapa, né? Terminamos ontem toda a questão dos contratos e a partir de hoje já temos reunião marcada com a equipe econômica e financeira para tratar agora das outras, de onde a gente... De qual fatia a gente pode diminuir. Estamos fazendo um esforço muito grande para que a gente não corte nenhuma bolsa. Isso é um esforço que a gente está fazendo muito grande, né? Eu sei da importância dessas bolsas para os nossos estudantes, né? E nós vamos fazer um esforço sobre-humano, vamos dizer assim, de continuar a universidade com suas atividades, mesmo que precarizadas, porque vai precarizar sim, mas que a gente não atinja as bolsas estudantis de monitoria, né, as bolsas estudantis de PIBIC, que a gente tem uma parte do PIBIC também, apesar de ser CNPq, mas o PIBIC também a gente custeia, todas as universidades custeiam uma parte, né, também, que é a bolsa de iniciação científica, tem as bolsas de extensão, né, e temos outras bolsas dentro da instituição, a bolsa de aluno colaborador do nosso CODAI, que é o nosso colégio técnico, que também está sofrendo o mesmo tipo de corte com a gente, né? As unidades do interior, não é a universidade como um todo. Nós temos unidade em Serra Talhada, em Garanhuns, no Cabo, né? Reitora, explique só um pouquinho para os nossos ouvintes. O estudante que tem bolsa, ele tem vínculo empregatício, ele pode ter vínculo empregatício? De jeito nenhum. É importante dizer isso, professor. Não, absolutamente. Porque ele tem a bolsa, se dedica para viver. Ele vive da bolsa, ele é um aluno que passa o dia na nossa universidade, né? Ele pesquisa, ou ele faz extensão, ou ele faz monitoria, ele se alimenta na nossa universidade. Ele não existe essa possibilidade de jeito nenhum do aluno está nas normas. Teve vínculo empregatício, não tem bolsa. Exatamente. Né? Isso aí então, não. Sobrevive daquela bolsa para poder garantir. Né? Tanto os de graduação como os de pós-graduação. Não pode. Eu tenho uma pergunta para o Heleno, mas antes tem 2 recados de 2 ouvintes aqui. O Júlio Villanova, professor de letras da Rural. Grande Júlio Villanova. Manda um abraço para vocês dois. Ele foi da educação básica, meu companheiro lá de Paraty. Sim, foi. A gente roubou ele de vocês. Diz que conhece vocês dois, manda um abraço para vocês dois e diz que o debate está retado. O Ezequias Pierre de Lima Filho está mandando um recado aqui, dizendo que a reitora da UFRPE está dando lapada com cano de ferro. Bom, Helena, nós temos um processo que para vir agora, né, como você diz, ontem acabou, ontem passou,
nós temos um desafio que é manter os estudantes nessa mobilização, não assustá-los, não afastá-los, não tornar essa mobilização árida, não tornar ou não tentar se aproveitar disso para outras coisas. Qual o desafio para manter os estudantes na rua, a juventude? Olha, a UNE está nos convocando para fazer uma grande mobilização dia 30 de maio. Nós não planejamos isso na direção da CNTE, não temos reunião da direção da CNTE até essa data, mas com certeza a UNE terá o apoio da CNTE para essas manifestações no dia 30 de maio. Acho que amanhã vamos ter uma reunião em Brasília com algumas entidades nacionais para avaliar o dia de ontem e pensar, o que fazer lá também para o dia 30. Então, com certeza terá o nosso apoio da educação básica. Vamos estar junto com a UNE, junto com os estudantes, mantendo o processo de mobilização, porque é preciso. Por tudo que nós falamos aqui, por muito mais, que não dá tempo de falar aqui, mas é preciso manter essa mobilização muito forte. As universidades também vão participar desse processo, vão continuar participando desse. Vamos. Nós temos, no dia 21, os reitores das universidades e os IEFs. Nós fizemos uma reunião e definimos o dia 21 como dia D em defesa o dia D da universidade na rua. Esse é o que a gente é uma mobilização diferente da que foi ontem, Nós vamos estar com todos os nossos estudantes nas ruas conversando com a sociedade brasileira, pernambucana. E isso do litoral até o sertão de Pernambuco, porque nós estamos aqui e temos Petrolina lá, temos Univasf lá em Petrolina. E Como é que vai ser isso? E temos todas as unidades dos IFs também, tanto IFPE como IF Sertão. Isso vai ser o seguinte, Inácio, nós vamos para as ruas, vamos para os sinais com as faixas, com as frases de impactos para que a sociedade entenda o que é que a gente faz na universidade. Vamos panfletar nos mercados públicos, nas praças, nos metrôs. Vamos adesivar, pedir autorização, logicamente, dos motoristas para adesivar os carros com adesivo de apoio às universidades, à educação como um todo, E depois a gente vai terminar com uma grande aula pública lá no Marco Zero, com todas as... Qual é o dia que está marcado? 21. Reiterar? Na terça-feira. Isso é uma iniciativa em Pernambuco? Em Pernambuco. Não, todas as instituições, todos os estados estão fazendo isso, dia das universidades fora do campus. Muito bom. Então a gente está com todos os alunos muito empenhados. E vamos ter alunos dentro dos ônibus falando da importância da universidade, das universidades, dos IFs para a sociedade, para aquelas pessoas que estão dentro dos ônibus. Então vai ser uma coisa diferente. A gente vai passar, vai dizer para as pessoas, Eu tenho feito algumas intervenções, tipo, na Feira Livre, eu faço minha feira orgânica lá, E eu pego o pé de coentro e digo assim, você não sabe de onde veio a semente desse coentro? Aí eu digo, olha, a semente desse coentro veio de uma pesquisa feita nas universidades. Se as universidades pararem de fazer pesquisa, eu não sei se a senhora vai continuar plantando o seu coentro. Você entendeu? Para ela entender a linguagem. E eles entendem a linguagem quando eu falo desse jeito para eles. Então, eu acho que cada um de nós, cada pai, cada mãe, cada pessoa precisa começar a falar isso, nesse linguajar que atinja também aquelas pessoas que não estão no métier do dia a dia, das universidades, dos institutos, da escola, não é isso? Então, é preciso a gente chegar lá e dizer, olha, a senhora só tem a água irrigando a sua lavoura lá, o seu coentro, a sua alface, o seu tomate, porque alguém da universidade pesquisou um sistema de irrigação chamado de gotejamento, onde a senhora pode usar água durante o ano inteiro, fazendo essa irrigação por gotejamento, e a senhora vai ter água o ano inteiro na sua plantação lá, na sua propriedade, para irrigar. Porque a senhora vai ter uma irrigação que vai economizar água, vai racionalizar a água. Isso a gente tem que dizer para eles, entendeu, Inácio? Então, eu acho que vai ser um trabalho muito legal. E depois disso, vamos continuar com algumas ações pontuais. Certo. E no dia 30, a universidade também vai colar com esse evento então, todas as ações... 30 e 14 de junho também. 30 e 14 de junho tem a greve geral dos trabalhadores. Então, temos uma agenda aí, 21 de maio, 30 de maio e 14 de junho. Bom, a gente está se encaminhando para o final, faltam aí 12 minutos para a gente encerrar o Fora da Curva de hoje. 12? 2. Queria a gente. Ele está animado. Queria a gente. Então, quero agradecer a ambos e deixar o microfone à disposição de ambos agora para se despedir, para passar a última mensagem. Nós aqui agradecemos a Rádio Universitária, o convite de estar aqui, e a gente espera que a sociedade
pernambucana, a quem esteja assistindo, né, quem assistiu o programa, espero que a gente tenha sido esclarecedor, porque eu acho que nosso momento aqui hoje é de esclarecimento mesmo, né? Eu disse sempre, essa causa, ela ultrapassa outras causas. Então, é a educação que está em jogo. Eu acho que isso é uma pauta de todos e de todas, né, que fazem a sociedade brasileira. Só isso. Heleno? O dia de ontem foi fruto de organização, de unidade, de determinação e de muita mobilização. O que a gente deixa aqui é manter, né, essas características aí para a gente continuar essa luta, que é permanente, né? Até que a gente fazer com que, de fato, o Brasil seja um país onde os direitos sociais sejam alcançados para todos e para todas, que a gente consiga a igualdade que sonhamos para combater as desigualdades terríveis, né, que sofremos aqui no Brasil em todas as dimensões, sociais, educacionais, né, das regiões que são terríveis. Então é importante manter essa ação e aqui em Pernambuco acredito que essa unidade que nós construímos no Brasil todo vai ser mantida para fazer o enfrentamento não contra diretamente o governo Bolsonaro, mas sim para exigir que cuide do país, né? Para exigir que execute políticas que atenda à maioria, né? Não podemos ter políticas que atendam a minoria que já concentra bastante em nosso Brasil. Por isso é importante, agradeço muito a oportunidade de estar aqui avaliando, força aí para o programa e muita batalha para ajudar nessas lutas futuras. Nós é que agradecemos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a presença da reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi uma honra recebê-la, assim como uma honra receber a Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E agradeço a Mariama Correia, minha colega da Marco Zero, dividiu a bancada aqui comigo. Esse programa foi produzido por Laércio Portela e por mim, Inácio França. Ambos somos da equipe da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar, trabalhos técnicos de Marcos da Lata. O Fora da Curva volta amanhã. Nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.